me chamo Débora Leal, sou contadora, multiplicadora do projeto Ela Pode, falo diretamente aqui de Curitiba, Paraná. Vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, deixar a mulherada que quer empreender um pouco mais tranquila, né? Ou pelo menos saber que caminho que a gente está tomando. Então, hoje nossa aula vai ser sobre cansei de ser funcionária, como me preparar financeiramente para empreender. Então, vou compartilhar um pouquinho desse assunto, que é uma dúvida muito grande. Então, muitas vezes a gente decide empreender e não sabe por onde começar. Muitas das vezes a gente acaba fazendo sem planejamento. Então, um dia a gente está de saco cheio, quer chutar o balde, e aí tudo começa. Vou empreender sem planejar, sem saber o que fazer, sem ter um rumo certo. E aí, então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês, para a gente se preparar um pouco melhor. Lógico, né? Nem tudo sai como a gente quer, mas para pelo menos a gente ter um direcionamento mais certo. O que muda quando você deixa de ser funcionária? O que muda na mentalidade, né? Quando a gente é funcionária, a gente sempre se preocupa com o salário fixo, né? O meu salário é fixo, ele é pago pelo meu papel na organização. Já quando eu sou empreendedora, o meu salário, que nem é o salário, é o que sobra, né? Então, ele é pago de acordo com os meus resultados. Então, quanto mais eu vendo, quanto mais eu economizo, melhor os meus rendimentos. Quando eu sou funcionária, os meus riscos financeiros são menores. Então, uma reserva de FGTS não é minha responsabilidade. Então, que acaba que hoje a gente tem o FGTS como uma oportunidade, né? Uma poupança forçada que a empresa acaba fazendo para o funcionário CLT. Então, a gente tem isso como uma poupança, uma coisa que nos ajuda. E quando a gente decide empreender, são altos riscos, né? Os riscos são altos e os ganhos incertos. Então, são essas diferenças que a gente tem que sempre ponderando, né? Quando a gente é funcionário, a gente tem uma certa estabilidade financeira, mesmo que hoje, diante da pandemia, a gente teve certeza que a estabilidade não existe, né? Então, mas quando a gente é funcionário, a gente tem essa falsa sensação de uma estabilidade financeira, os direitos garantidos e tudo financeiro é problema da empresa. Quando a gente decide empreender, a incerteza faz parte da nossa rotina. E muitas vezes iniciamos com baixos ganhos. Então, muitas vezes você decide empreender. E aí você tem o sonho, né, a ilusão de que você vai ser rica, milionária, vai ser uma Camila Farani, que tudo vai ser Maldivas e andar de carro importado, e na verdade não é. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito pé no chão a partir do momento que a gente decide empreender. Quando a gente é funcionária, ter uma reserva de emergência é uma opção que a gente não se preocupa muito, porque daí você tem suas férias, tem 13º. Não sei se alguém, nesse momento de pandemia, se deparou com as vendas caindo e o dinheiro faltando, e as obrigações continuaram vencendo. É salário de funcionário, é produto, é aluguel. Então, acho que esse momento da pandemia a gente identificou muito. Então, foi a falta da reserva de emergência foi algo que impactou muito, né? Eu percebi muito, eu como contadora, senti muito assim que as pessoas replanejaram. Graças a Deus não tive nenhum cliente que fechou, mas as pessoas pensaram muito melhor nisso. Então, a reserva de emergência é necessário. Então, acho que essa pandemia ensinou isso muito forte. Então, mesmo quando a gente começa pequeno, a reserva de emergência tem que existir. E quando a gente é funcionário, a gente compra pela emoção. É um sapato, eu preciso, é um vestido, é uma bolsa, muitas vezes é um passeio. E quando a gente é empreendedor, a gente tem que planejar o próximo passo muito bem planejado. Então, essas são as principais diferenças da mentalidade, né? O que eu devo mudar antes de decidir empreender? Então, a gente tem que... Você não tem ninguém para brigar, né, no 5º dia útil quando você não recebe. É você mesmo, você vai ser pago pelos seus resultados. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Não necessariamente trabalhar no sentido de o esforço, né? Mas o pensar, o planejar, o deixar tudo organizado. Então, depende muito mais da gente.
Maiores preocupações financeiras de uma empreendedora. Como eu já mencionei, né? O que é o nosso maior? É saber que o seu sucesso financeiro só depende de você e do seu negócio. Então, você não pode terceirizar. Você não pode chorar, você não tem ninguém para brigar, você não tem um RH para ligar. Então, você é tudo, né? Quando a gente começa pequeno, que é sozinho, é eu presa. Então, é eu que faço marketing, eu que faço RH, eu que faço financeiro, eu que faço o estoque. Então, você não tem ninguém. Depende só de você. Então, aquilo é teu foco 100% do tempo. E sempre, quando a gente, financeiramente falando, a gente sempre tem que estar um degrau abaixo, né? Um degrau financeiro a menos. Então, hoje eu tenho um faturamento fixo, né, de R$ 8.000. Viva com 7, né? Viva com 6, porque no momento você consegue ter uma reserva de emergência, consegue se organizar melhor. Então, essas são umas das preocupações financeiras que uma empreendedora precisa saber. Um controle financeiro rigoroso. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente não se preocupa com as coisas pequenas. É um café. Eu, quando comecei a empreender, pensava muito nisso. Ah, mas é só um cafezinho. Então, era um cafezinho e um pão, já é R$ 8. Às vezes é um café, um misto quente, já é 12. E aí você acha que não, mas numa semana é R$ 60, né? E se somar o final do mês é R$ 200. E às vezes esses R$ 200 é o aluguel de uma impressora, é uma bonificação que você pode dar para um funcionário, é uma reserva de emergência que você pode fazer. Então, organizar nesse sentido, ter um controle financeiro rigoroso e cumprir tudo que você estabelece. E estabelecer metas de custos e receita para alavancar o seu negócio. O que eu sempre coloco para os meus clientes assim? Estabelecer meta de custo. Ah, mas eu compro. Eu atendi um restaurante. E para o rapaz, dono do restaurante, era muito mais fácil passar no supermercado e pegar os produtos de verduras e hortaliças, enfim. E só que no Ceasa era muito mais barato. E ele achava ruim, como se o problema fosse nosso, né? A gente falou, mas é melhor, é muito mais barato para você ir no Ceasa, passar lá, pegar, mas é difícil, só que você tem que ter meta. Qual que é a tua meta de custo? Ah, não, daí agora meu lucro diminuiu, eu vou subir preço. Muitas vezes, em restaurante, a margem é muito pequena, então muitas vezes o teu produto, a margem é pequena. Então, se você subir, teu cliente vai para outro, né? Então, normalmente, a gente tem que reduzir o custo, espremer tudo que der, fazer com que a equipe trabalhe menor, quando é equipe, você mesmo saber o quanto que você precisa regular, controlar tudo, todos os pontos, cafezinha, impressora, então tudo é muito importante. E o principal de tudo é a receita, alavancar o negócio, colocar meta, quanto que você precisa de venda mensalmente, né? Quando você trabalha com produto, ok, eu preciso vender 15.000 para ter 7 de lucro, se for 50% do teu custo. Poxa, mas se eu vendi 12, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que reduzir meu custo. Então, o que eu preciso me preocupar? O que eu tenho que baixar? O que eu preciso cortar para melhorar isso, né? E quando a gente decide empreender, eu preciso formalizar, isso é um ponto muito importante, que é uma coisa que eu como contadora, vejo muito que as pessoas começam e depois a gente, lá no meio da história, que a gente vai entrar com um bom contador. Então, o que eu preciso saber? Antes de tudo, você precisa contratar um bom consultor contábil. Hoje a gente vem numa pegada muito mais jovem, assim, né? Eu até brinco que a gente vem numa pegada mais jovem, mais próxima, né? Eu presto um serviço de contabilidade consultiva, então a gente está muito próximo do empreendedor. Hoje o meu mercado é voltado no micro e pequeno empresário, então a gente faz um trabalho muito próximo, se envolvendo muito no negócio do cliente. Então, para a gente contratar um profissional para te ajudar, muitas vezes a pessoa fala, mas eu sei fazer, abrir o MEI é facinho. Então, muitas vezes a gente pega o MEI no meio da história, tá tudo aberto errado, tá sem as atividades que a pessoa precisa, porque daí a atividade que a pessoa desenvolve não pode ser MEI, e aí coloca outra coisa. E aí, quando você vai atender uma empresa grande, você tem esse problema de conflito das atividades, né? Então, o que você precisa para formalizar? Os custos para vai gastar, os custos para abertura da empresa, um bom sistema para controle de estoque, custos e receitas, investir em cursos e treinamentos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas começam, eu sei fazer o meu negócio. O que você faz? Eu sou marketing digital. Ok, você é marketing digital. E você sabe controlar as tuas finanças, você sabe quando você tem que emitir nota fiscal, você sabe.
E as pessoas, muitas vezes, a gente tem que ter um conhecimento para ser empreendedor. Você saber quando que você tem que emitir nota, por que que você tem que emitir nota, o que que movimenta nas tuas contas pessoa física, jurídica. Então, você tem uma noção de tudo, assim, sabe? Investir em cursos, treinamentos, ter uma noção para você poder até cobrar a tua equipe, né? Então, quando você começa a crescer, eu contratei um auxiliar, contratei um assistente, né? O que que essa pessoa vai fazer para mim? O que que essa pessoa vai organizar? Mas se você não souber, como que você vai cobrar? Então, daí você acaba ficando na mão dos outros, né? E quando a gente decide empreender, a gente tem algumas despesas que são fixas, né? E o que que a gente diz que é despesa fixa? Elas não estão ligadas à venda. Então, assim, vendi ou não vendi, eu vou ter esse custo todo mês, essa despesa fixa. Que é água, luz, telefone, internet, o contador, salário da minha equipe, aluguel, se eu tenho aluguel de impressora, se eu tenho aluguel de algum outro equipamento, se eu pago aluguel de algum que faz parte do meu processo produtivo e é fixo, independente de eu produzir ou não, eu tenho que pagar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito. Então, as despesas fixas, da partir dela, que eu vou projetar os meus custos, que qual que é a diferença? Despesa fixa é que não está ligada à minha venda. Vendi ou não, eu vou ter essa despesa. E custo é o que está ligado à tua produção. Então, Débora, mas eu presto serviço, eu não tenho custo. Tem custo do teu deslocamento com combustível, tem custo dos teus cursos e treinamentos, tem o custo com o sistema que você usa, o tipo de serviço que você presta. Então, lógico, o serviço é muito menos oneroso, mas também tem os custos do serviço. Então, muitas vezes você pensa, fui atender aquele cliente e ele não fechou. Isso é teu custo de venda, né? O que você gasta, tua força para vender. Então, isso também é um custo, a gente tem que analisar isso, isso tem que entrar no teu preço. Então, a cada 10 visitas, eu fecho um. Então, essas 9 outras visitas que não fecharam, tem que fazer parte do teu custo para a tua força de venda. E dentro de tudo que a gente decide fazer, formalizar o teu negócio, muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou começar, e se der certo, se eu começar a faturar, aí eu formalizo. Então, eu vi muito isso agora em época de pandemia, a nossa maior questão com o registro, muitas pessoas não tinham MEI, e não tinha inscrição de CPF, nada, então demoraram para receber o auxílio emergencial. Isso, para mim, foi muito, muito forte, porque como a gente vem fazendo esse trabalho do Ela Pode com as mulheres, e eu bato muito nessa tecla, assim, então muitas mulheres me procuraram, Débora, não tem como fazer o cadastro, eu sou artesã, eu faço crochê, eu faço cabelo na rua, eu atendo em casa, eu faço trança, faço isso, aquilo, e não tinha o MEI. Então, agora não adianta fazer. Então, assim, qual que é importante formalizar? Eu vou fazendo e depois, se der certo, a gente faz. Então, qual é a importância? A gente fica regular perante o fisco. Então, no teu imposto de renda, você consegue como comprovar a tua renda, a tua movimentação financeira, ter movimentações separadas das contas pessoais. Antes, um grande empecilho que nós tínhamos era o custo para ter uma conta aberta. Hoje, com os bancos digitais, a gente não precisa se preocupar com isso. Tudo de graça, tudo rápido, tudo fácil. Então, isso é um ponto muito positivo para a gente ter duas contas. Mas eu como MEI, não tenho obrigação de ter uma conta de pessoa física, pessoa separada da minha conta pessoa física, jurídica separada da minha conta pessoa física. Realmente não tem. Mas para você poder ter um perfil profissional do teu negócio, você precisa ter movimentação separada. Porque daí mistura tudo. Você não sabe quanto que o teu negócio está rendendo, você não sabe quanto que os teus produtos estão vendendo. Às vezes por exemplo, você fecha um projeto, R$ 10.000, só que você tem 6 de custo. 6 de partes que você terceirizou, pessoas que você contratou para poder fazer, produtos que você comprou, só que daí você não sabe, porque está tudo no mesmo bolo. E aí, quando entra o pagamento dos 10.000, você gasta 6, 7. Só que 7 você já devia antes. Então, isso é um problema muito grave. Isso é bem interessante a gente ter tudo separado. E você saber certinho, muito minucioso, todos os teus custos, né? E depois, quando você tem a formalização, uma oportunidade para grandes parcerias. Mas eu não quero ser grande. Todo mundo quer ser grande, né? Eu tenho uma cliente que faz artesã de brincos.
E ela nunca se preocupou com isso, ela tinha o MEI e não precisava de nota fiscal, porque ela vendia em feirinhas, enfim. E aí, agora, dias atrás, ela me procurou desesperada, porque ela começou a atender uma rede grande de cabelos, e essa rede precisava de nota fiscal. E aí a gente foi correr atrás, fazer o registro, pegar o alvará, e aquela correria em cima do prazo, ela precisava dessa nota para poder receber, para poder pagar. Então, assim, se tudo isso a gente, as parcerias vão acontecer, se você estiver preparado, é mais fácil, né? Você vai ter muito menos problema. Eu sempre prezo muito com a antecipação, a gente prevê os problemas. Então, a gente conseguir antecipar, deixar tudo certo, porque daí, quando as oportunidades, se, por exemplo, se ela não tivesse conseguido cumprir o prazo, e tivesse outra artesã que fizesse os brincos parecidos, talvez nem com a mesma qualidade, mas parecidos com os delas, teria perdido. Porque aí a mulher, poxa, eu não posso esperar, né? Uma empresa grande, eu não posso esperar, vou comprar de outra pessoa e pronto. Né? O negócio são negócios, ninguém, né? As pessoas têm CNPJ, não tem coração, nas empresas, né? Tem CNPJ, não tem coração, é assim que as coisas funcionam. Então a gente tem que estar preparado para isso. E também, justamente diante do teu CNPJ, você faz uma movimentação financeira legal, você emite nota fiscal de tudo que você vende. Ah, mas eu sou MEI. Bacana, você estabelecendo, atendendo o limite máximo do teu faturamento, que é 6.750 por ano, por mês, fechando 81 mil no ano, você pode emitir nota fiscal, faz tudo certinho, deixa toda essa movimentação dentro do teu banco. E aí, quando você precisar acessar linhas de crédito, fica tudo mais fácil, porque você tem uma conta. O banco não vai ter argumento para te bloquear. Tá com o CPF em ordem, tá com o CNPJ em ordem, tudo movimentando. Então, você consegue acessar mais as linhas de crédito, fica muito mais legal e muito mais fácil. Então, você consegue exportar, fazer muitas transações grandes, né? E receber subsídio do governo. Muitas vezes, olha só, o Sebrae tem um processo legal, tem um programa legal, mas tem que ter CNPJ. Aí você vai correr, daí você vai procurar abrir o CNPJ naquele dia, e aí você tem pouco tempo de CNPJ, aí o banco, o Sebrae não vai poder te enquadrar, porque tem que ter um prazo X, né? Isso do Sebrae é um exemplo, né? Que a gente vê muito aqui no Paraná. Que a gente fez uma apresentação, fez ela pode, inclusive nessa data do ano passado, né? Faz um ano que a gente fez o projeto lá, e aí justamente muitas pessoas conseguiram ter o acesso e conversar, e aí quem não tinha CNPJ, você não consegue, porque as pessoas precisam de CNPJ, dessa formalização, né? E quando a gente tem um CNPJ, a gente demonstra profissionalismo na prestação de serviço ou na entrega do teu produto. Ai, Débora, mas eu só faço bolo. Ai, mas eu só faço um bolinho funcional ali, eu entrego em 3 academias. Poxa, mas se você chegar lá com CNPJ, um cartão de visita, né, uma nota fiscal, isso dá uma profissionalização, as pessoas vão te respeitar. E você passa a respeitar o teu negócio com mais, ter o teu negócio com mais respeito, entender que aquilo é importante e se dedicar mais a isso. Antes de eu me formalizar, o que eu preciso me preocupar? O que eu devo avaliar para formalizar? Então, o primeiro ponto, a gente tem que pensar na projeção do teu faturamento. Então, assim, o que é minha projeção do faturamento? Débora, eu não tenho nem ideia do que vou faturar. Então, a gente já tem que começar a dar um passinho antes, que é um plano de negócio. Então, montar o teu plano de negócio, saber o que você precisa. Mas não, ok, eu sei, eu quero faturar em torno de 5, vou começar faturando em 4, 5 mil por mês. Então, ok, a gente abre um MEI, que fica dentro, o MEI tem um valor fixo de 50, 70 reais por mês, independente do valor que você fatura, você vai ter que pagar. E aí você deixa tudo certinho, o teu MEI, tá tudo em ordem, dentro do faturamento, e aí você já planeja os próximos passos. Opa, a gente está em setembro, outubro, final do ano, mas o ano que vem eu tenho uma parceria que eu vou fechar ou eu vou atacar um mercado que eu não atacava antes. Ok, mas agora você pode começar com o MEI, porque a gente pode migrar do MEI para outro tipo de sociedade a qualquer momento. A gente só não pode voltar para o MEI no meio do ano. Mas ok, lá em março do outro ano eu estourei o meu limite do MEI. E agora? Então, aí você consegue abrir uma empresa limitada unipessoal, que é uma limitada sozinha. Hoje a gente pode abrir uma limitada individual, desde 2019 isso foi estabelecido. Então, a gente consegue planejar os próximos passos, né? E através disso a gente vai ver o melhor tipo de sociedade, o regime tributário, qual que é o que mais se enquadra para você. Todo mundo quer simples. Às vezes não é interessante ter o simples, né? Depende do volume que você faz, o quanto você fatura, enfim.
e começar com o MEI e ir planejando, né? E contratar um advogado devidamente registrado, um contador devidamente registrado. Qual que é o grande problema hoje? As pessoas acham que contador é muito caro e um mal necessário. Eu venho para provar que isso é mentira, né? Porque isso ficou muito para trás, isso já não faz parte da nossa realidade. Então, o contador é um grande aliado, um contador faz um bem danado para o teu negócio e a gente tem o preparo, o estudo e a bagagem técnica para poder te ajudar em tudo que você precisar. Então, muitas das vezes a gente, o empresário, eu sei fazer, eu tenho um primo do compadre do meu genro que me ajuda dando uma olhadinha em alguma coisa, e aí vai levando aquilo de qualquer jeito. Eu tive uma situação agora na declaração do imposto de renda, que uma moça me ligou e ela tinha um MEI, e aí ela declarou, ela não me passou os valores de um MEI dela, e não queria pagar o valor na minha consultoria e fez sozinha. E aí ela pagou um imposto de 13 mil reais, imposto de renda. E MEI não paga imposto, né? Se você tem, então, em algum lugar ela declarou errado, ela parcelou, e eu até queria ajudar ela depois, mas daí ela também não queria gastar com o contador, né? Então, mas aí ela pagou imposto. Então, isso é uma coisa que muitas vezes você acha que está economizando, mas você está pagando um imposto maior do que você precisava. Então, isso é bem interessante a gente ter um contador da tua confiança, né? Que contador é o psicólogo dos números. Então, depois que eu tenho uma análise mensal do meu, depois que eu abri meu CNPJ, quais são as análises que eu devo fazer? Quais são as demonstrações financeiras que eu tenho que ter mensalmente? Então, o contador vai te enviar todo mês um balancete mensal. No balancete vai ter tudo o que você tem, os teus ativos, os teus passivos, e é uma fotografia todo mês do teu negócio. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você vai ter como certo. Então, isso é algo bem interessante. Então, o que eu vou ter de fornecedor para pagar, o que eu vou ter de cliente para receber. Então, o balancete é algo bem importante, é uma ferramenta para tomada de decisão. A DRE é uma demonstração de resultado do exercício. Então, a gente tira todo mês. Nessa, a gente vai começar a compor tudo que é de despesa, tudo que foi de receita, tudo que você teve custo. Então, você consegue, mês a mês você vai comparando. Poxa, eu gastei com material de expediente mês passado R$ 100, esse mês eu gastei 130. Então, o que eu gastei a mais? Isso é bom, porque a gente, quando você vê os números, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente consegue ter mais noção. Quando a gente anota na cabeça, né, que eu digo, a gente anota na cabeça, põe no bolso, nunca mais se lembra. Então, isso é um problema muito grave. Eu acho que isso é um problema que, quando a gente é empreendedor, a gente não pode ter isso. Não pode anotar na cabeça, tem que ter tudo muito controlado. Mensalmente você consegue comparar o orçamento estabelecido. Então, as pessoas falam, mas isso é coisa de empresa grande, eu não preciso me preocupar com isso, né? Eu sei o que é meu orçamento, eu sei que eu posso gastar, se eu tenho dinheiro na conta ainda é porque eu posso gastar. Isso não é verdade, né? Então, é interessante você ter tudo, você saber se você não esqueceu de pagar alguma conta, se algum cliente não te pagou. Então, estabelece um orçamento no começo do ano, a partir do momento que você decidir empreender, estabelece um orçamento e vai comparando o que você está realizando, para ver se está dentro, né? Então, muitas vezes eu vejo muito meme na internet que está sobrando R$ 100 é porque eu esqueci de pagar uma conta. É mais ou menos isso. Será que você não esqueceu de pagar uma conta? Será que não falta uma poupança? Será que aquilo que está sobrando? Ou você pode ter uma utilidade melhor para o teu negócio? Quando a gente empreende, o nosso principal foco tem que ser o negócio, porque a partir dali que vem tudo, né? É ali que vem a nossa renda, que vem os nossos sonhos, né? Porque por mais que dinheiro não é tudo, mas sem dinheiro também a gente não faz nada, né? Agora, em época de coronavírus, nem abraço na família a gente pode dar. Então, sem dinheiro, você vai fazer o quê para os seus, né? Então, é importante, a gente tem que cuidar bem, tem que é, manter o nosso negócio vivo, saudável e rentável. E, por último, o balanço patrimonial, que aí acaba sendo mensalmente, a gente analisa paralelo ao balancete, e aí, ao final do ano, a gente sempre fecha para saber como é que tá, como é que foram os resultados anuais, para a gente conseguir analisar isso tudo. E é interessante, né, você ter todas essas 4 demonstrações financeiras para você conseguir ter uma noção do teu negócio, conseguir saber como tá.
E isso é um problema que nós, mulheres que acabamos tendo vários papéis, é mãe, é mulher, é empreendedora, é esposa, é dona de casa, agora o home office, né, que virou essa loucura aí, e a gente ainda quer arrumar tempo para ir para academia, para se manter saudável, para cuidar das plantas, enfim, de fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente acaba não priorizando o nosso negócio, não profissionalizando. E eu percebo muito isso, que quando a mulher começa, ela começa aos trancos e barrancos, muitas vezes por necessidade, ou porque foi demitida, ou porque depois da maternidade não conseguiu a recolocação, ou muitas vezes optou por ficar em casa, empreender para ter mais tempo livre com o filho, e acaba não conseguindo, porque daí a gente faz tudo de qualquer jeito, né? E aí vai levando aos trancos e barrancos, aquilo não acontece do jeito que a gente quer, e a gente se frustra e é, não acaba não sendo divertido, né? E a gente tem muito uma coisa de que as coisas acontecem, tem que ser pesado, né? O trabalho tem que ser pesado, tem que ser difícil. E quando não é, você acha, ai meu Deus, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa não vai dar certo. Não tô, se tá fácil porque tá errado. E não é assim. Quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente se organiza, melhor as coisas ficam, né? Eu estou nesse momento, estou vivendo a gestação nesse momento, é um sonho que planejei durante muitos anos, e talvez na pandemia, né, não era o melhor momento, mas não tinha tempo também, né, pela minha idade, não queria esperar mais, então eu me vejo muito assim, que graças que eu, muito bom pelo conhecimento que eu adquiri, pelo que eu planejei, que eu me organizei, e vou conseguir ficar bastante tempo com o bebê em casa, trabalhando de casa, fazendo minhas coisas de uma forma mais leve. Então, quanto mais a gente planejar, eu tô de saco cheio, eu vou chutar o balde. Calma, né? Então, antes de chegar nesse nível de chutar o balde, planeje, organiza tudo, que daí o balde fica mais leve. Por hoje era o que eu tenho para compartilhar com vocês. Gratidão pela atenção de todas. Espero ter contribuído de alguma forma. Esses são os meus contatos. Tiver alguma dúvida na formação do negócio, vou iniciar, ou já tô com o meu negócio rodando, Débora, queria ver se está tudo certo, o que você pode me ajudar? Pode me procurar nas redes sociais, por e-mail, no WhatsApp, a gente sempre está à disposição. O meu propósito de vida é ajudar mulheres, então o que eu gosto muito é quando falam, mas meu marido disse que não vai dar certo. É bem essas aí que a gente gosta de trabalhar muito. Então, me manda lá uma mensagem, manda um direct lá que a gente vai conversando e alinhando tudo para as coisas ficarem em ordem, para a gente conseguir empreender de forma leve e tranquila. Espero ter contribuído de alguma forma. Um grande beijo.